continuidade. Vocês lembram que a gente tratou da libido oral, da fase oral, e que eu lembrei a vocês que na clínica nós encontramos essas descompensações da libido oral, excesso de compras, de consumo, de alimentos, de comida, de coisas para se abastecer. Isso é muito frequente e muito complexo. Tem que ser tratado com muito jeito. Continua Freud. Parece, ademais, haver uma ansiedade que pertence a esta fase oral. Somente, é claro, quando surge algum distúrbio, manifestando-se como um medo da morte e que pode ser relacionada com qualquer coisa que se aponte à criança como sendo adequada a esse propósito. Com o nosso paciente, foi empregada para induzi-lo a superar a sua perda de apetite e, na verdade, para supercompensá-la. Encontrar-se-á uma possível origem dessa perturbação do apetite, se tivermos em mente, baseando-nos na hipótese que tantas vezes expusemos, que a observação que fez da cópula com 1 ano e meio, a qual produziu tantos efeitos preteridos, ocorreu, eu acho que seria pretéritos, mas enfim, tá editado aqui, na escrita está pretérito. Ocorreu certamente antes do período de dificuldades na função alimentar. Por que eu digo que é pretérito? Porque esses efeitos apareceram depois. Ele viu a cena. Quando ele viu a cena, ele não tinha palavras para absorver essa cena. Ela ficou com uma imagem. E vocês lembram que o Freud diz que nessa idade muito anterior, você não tem pré-consciente, inconsciente, consciente, está tudo misturado. Você tem a visão da coisa, que você pode chamar de consciência, mas não é o sistema consciente ainda. Assim, podemos talvez supor que acelerou os processos de amadurecimento sexual e, por conseguinte, produziu também, de fato, efeitos em itálico imediatos, ainda que fossem aparentemente insignificantes. Não se esqueçam que tem o ar faro, o resfolegar no coito, né? A falta de ar. Certamente, ou gemidos. Certamente estou cônscio de que é possível explicar os sintomas desse período, abre parênteses, a ansiedade relacionada com o lobo e o distúrbio do apetite de outra maneira mais simples, sem qualquer referência à sexualidade ou a um estádio pré-genital de sua organização. Aqueles que gostam de negligenciar as indicações de neurose e as interconexões entre os eventos preferirão essa outra explicação e eu não conseguirei impedir que o façam. É difícil descobrir qualquer evidência concludente em relação a esses primórdios da vida sexual, exceto por caminhos indiretos, conforme indiquei. Vocês já viram o caso todo para saber o que eu estou falando e ele está dizendo aqui. Na cena com a bruxa, vocês lembram da bruxa que Lacan fala? A bruxa só veio aparecer no capítulo anterior a esse, no Freud, já no final do caso. Aos 2 anos e meio de idade, vemos o menino no início de um desenvolvimento que, exceto talvez pela precocidade, merece ser considerado normal. Nele encontramos, desse modo, identificação com seu pai e erotismo uretral representando masculinidade. Sim, porque ele não tinha ideia
do que é que pode sair do pênis naquela época, salvo a urina. Estava também totalmente sob a influência da cena primária, que foi a primeira cena sexual. Consideramos até agora a sua identificação com o pai como sendo narcísica. Ele e o pai, uma relação especular. Mas, se levamos em conta o conteúdo da cena primária, não podemos negar que já atingira o estágio da organização genital. Seu órgão genital masculino começara a representar o seu papel e continuava a fazê-lo sob a influência da sedução pela irmã. Então, ele já galgou uma relação mais ativa. A sua sedução, entretanto, dá a impressão de não haver simplesmente encorajado o desenvolvimento sexual, mas sim, em medida ainda maior, de havê-lo perturbado e desviado. Ofereceu-lhe um objetivo sexual passivo, que era, em última análise, incompatível com a ação do órgão genital masculino. Vocês lembram que ele regrediu da fase genital mesmo para uma fase anal sádica e mais abaixo para uma fase anal masoquista, posição feminina, digamos, passiva. Ao primeiro obstáculo externo, a ameaça de castração de sua nania, sua organização genital, indiferente como ainda o era, sucumbiu com a idade de 3 anos e meio. Nota nas edições anteriores a 1924, lê-se 3 anos e 3/4, e regrediu ao estágio que a precedera, qual seja o da organização sádico-anal. Quer dizer, quando chegou na coisa da castração, ele voltou para trás, esqueceu o assunto ter ou não ter pênis, perder ou não perder pênis, para voltar a uma organização anterior, sádico-anal. Ele aí destruía bichos, que de outro modo poderia talvez ser transposto com sintomas tão superficiais como os de qualquer outra criança. A organização sádico-anal pode ser facilmente considerada como uma continuação e um desenvolvimento da oral. A criança morde o bico do seio, né? A atividade muscular violenta dirigida sobre o objeto pelo qual se caracteriza pode ser explicada como uma ação preparatória para comer. O comer deixa então de ser um objetivo sexual e a ação preparatória torna-se em si um objetivo suficiente. A novidade essencial em comparação com o estágio anterior é que a função passiva receptiva desprende-se da zona oral e liga-se à zona anal, mas como sádica. Em relação a isso, dificilmente podemos deixar de pensar em paralelos biológicos ou na teoria segundo a qual as organizações pré-genitais no homem devem ser consideradas como vestígios de condições que têm sido permanentemente conservadas em diversas espécies animais.
A construção do instinto que procura, a partir dos seus vários componentes, é outro aspecto característico desse estágio de desenvolvimento. Ele falou em animais aqui. É interessante, em certas tribos de macacos, o macacão submete os outros macacos, é só um gesto. O macaco que vai se submeter ao macacão, ele vira a parte traseira dele e o macacão dá uma esfregadinha assim na altura da nádega do animal, na altura onde tem o ânus do animal, como quem dissesse, eu posso submeter você sexualmente. E isso é dos etologistas, né? Isso é do animal mesmo, essa coisa de submeter. Bom, paramos aqui.